Para unir as perninhas, eu vou mostrar aqui para vocês como que eu faço para unir elas de forma que elas fiquem bem retinhas e simétricas, tá? Eu sempre faço primeiro a perna esquerda, tá? E depois, por último, a perna direita, que é sempre da perna direita que eu sigo o trabalho para unir as pernas. Então, aqui, ó. Primeira coisa que eu faço, eu coloco enchimento na parte do pezinho das perninhas para saber bem direitinho a posição dos pezinhos. E daí, dessa parte aqui que eu vou definir se eu quero que os pés fiquem bem retinhos, se eu quero que os pés fiquem tortinhos, então é a partir daqui que eu vou saber como que eu vou unir essa perna, tá? Esse aqui, o personagem que eu tô fazendo aqui é um Funko Pop, tá? Do Avatar. Então, os pezinhos dele são redondinhos, comuns, não tem muita posição aí de deixar tortinho, retinho. Então, eu vou deixar eles mais alinhadinhos, assim, mais pro retinho, tá? Então, aqui, ó. Vou botar a parte onde eu tenho as diminuições aqui pra frente, pra mim saber a posição desses pezinhos. E vou dobrar, assim, as duas peças no meio, porque daí eu vou saber aonde que eu vou unir cada peça, tá? Como eu falei, eu sempre remato o fio da perna esquerda e deixo na agulha o fio da perna direita. Então, eu sempre faço primeiro a perna esquerda. É uma técnica que eu tenho que nunca fica torta as pernas. Daí, eu pego aqui, ó, vou pegar um marcador de pontos, tá? Ó, e vou marcar aqui, ó, aonde depois vai ser o ponto da minha união, tá? Eu já sei aqui, ó, que a minha perninha tá retinha aqui, tá retinha aqui. Então, eu vou marcar aqui bem o ponto do meio, que é o ponto que eu vou unir aqui na perna esquerda, que é onde eu vou arrematar meu ponto, ó, tá? Botei o marcador aqui. Agora, eu vou pegar outro marcador e vou marcar aqui o ponto também, que eu vou unir na perna direita, tá? Assim, ó. E daí, aqui a gente faz um joguinho de pontuação para que as pernas fiquem bem retinhas, tá? Ó. Quando eu botar eles de trás, assim, ó, de costas, ó, eu vou ver que parece que uma perna tá mais alta que a outra. Então, o que que eu vou fazer? Na perna que eu remato o fio, que é a perna esquerda, que eu dobrei aqui, eu já sei qual é o ponto que eu tenho que chegar, eu vou desmanchar 5 pontos para chegar aqui no meio. Então, vocês vão dobrar e vão saber que aqui que a gente vai unir, então, são 5 pontos que eu vou desmanchar, ó. 5 pontos, porque é naquele ponto ali que eu vou unir. Então, ó, no ponto que eu vou unir, que eu vou fazer o arremate, ó. Então, eu desmanchei 5 pontos desta perna. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou dar o acabamento do meu fio, tá? Para dar o acabamento do meu fio, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse excesso de fio aqui. Ó, vou cortar, vou deixar só um pedacinho para arremate. E vou dar o acabamento aqui, gerando um falso ponto baixo, tá? Quem preferir também pode arrematar com um ponto baixíssimo, tá? Eu sempre gosto de fazer esse acabamento aqui, ó, no meu trabalho. Eu vou introduzir o fio aqui na minha agulha de tapeceiro, desse jeito. Vou vir aqui, ó, vou pular o primeiro ponto de base, vou vir no segundo ponto e vou passar esse fio aqui pra trás, por baixo do meu ponto, desse jeito. Agora, eu vou girar de novo, vou vir aqui no último ponto, pegando pela alcinha de trás desse último ponto e também pegando na alcinha lá de baixo, ó, dos outros pontos, pra trancar esse fio aqui no meu trabalho. E já vou tocar ele aqui, ó, pra mim cortar ele, esconder ele aqui dentro. Tá? Então, aqui eu gerei um falso ponto baixo, ó. Dá pra ver nitidamente aqui o lugar onde eu fiz o falso ponto, ó. É nesse falso ponto que depois eu vou unir, porque também ele já vai ficar no meio das perninhas e não vai aparecer, tá? Então, essa daqui é a perna esquerda, é a perna que eu arremato o meu fio. Se vocês tiverem dúvida, que vocês podem deixar marcado aqui esse ponto que a gente fez, que é o ponto da união, ó. Tá? Então, aqui eu corto o excesso desse fio. Então, da perna esquerda, a gente desmanchou uns pontos e rematou o fio. Beleza. Na perna direita, é ao contrário, tá? Agora, aqui, ó. A perna direita, eu vou caminhar, eu vou fazer pontos extras, ó. Então, aqui, ó. Perna esquerda. Agora, na perna direita, aqui, eu vou fazer, ó. 1, 2, 3, 4, 5 pontos também, tá? Então, ó. Marquei, vou tirar o meu marcador e vou caminhar aqui 5 pontos a mais no meu trabalho. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Aqui é o meu ponto de união nesse ponto aqui, ó. E quando eu colocar assim, ó, eu vou ver que elas não tão bambas, elas estão retinhas aqui na frente e aqui atrás elas ficaram na mesma altura, ó, também, tá? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou unir as perninhas aqui seguindo a minha receita.
Tem receitas que manda fazer correntinhas aqui, né? E daí vocês seguem as correntinhas e emendam na outra. Nessa receita em específico, as pernas são bem juntinhas, então eu só vou unir direto aqui na outra perna, ó. Então, eu vou vir aqui, no ponto que eu fiz aqui, ó, o falso ponto, que ele já vai ficar dentro da perninha. E vou trabalhar aqui, ó, o meu primeiro ponto dessa carreira, ó. Ponto baixo. E aqui nessa perna eu vou seguir a receita como diz depois da união da perna, né? No caso aqui eu vou fazer um ponto para cada um desses pontos que eu tenho aqui na minha perna, eu tenho 18 pontos nessa perna. Então, eu vou fazer um ponto em cada ponto que eu tenho aqui, ó, pelos 18 pontos, ó. Vou seguir fazendo aqui todos os pontos da receita. Então, eu fiz aqui, ó, os 18 pontos da primeira perna, da perna esquerda. Agora, eu vou vir aqui, vou pular pra perna direita pra gente fazer os pontos da perna direita. Se eu tivesse correntinhas aqui, trabalharia nas correntinhas. No caso, aqui, eu vou pular direto pra perna direita. Eu vou vir aqui, ó. Aqui é o último ponto que eu fiz de união. Não é nesse ponto que eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar no ponto da frente desse ponto. Então, eu vou puxar bem aqui o meu fio pra não deixar buraco aqui no meio, né? E vou fazer um pontinho aqui, o primeiro ponto, bem apertadinho, ó. Pra não ficar buraquinho no meio. E vou fazer os 18 pontos desta perna também, seguindo a receita aqui, ó. 2, 3, e vou seguir fazendo os 18 pontos aqui. Tô chegando aqui no final, ó, fiz 17 pontos. O meu último ponto é o ponto que eu uni as perninhas, ó. Então, esse é meu 18º ponto. E eu encerrei a minha volta aqui, trabalhando 18 pontos em cada perninha. Então, no total aqui da minha volta, agora eu fiquei com 36 pontos e as minhas perninhas estão unidas. E estão bem retinhos os pezinhos aqui na frente, ó, tá? Então, agora eu vou seguir aqui a minha receita trabalhando como tem que ser aqui na minha receita, fazendo as carreiras como manda aí a receita de vocês. Mas essa aqui é uma técnica de unir perninha que vocês sempre vão ter um resultado bom e não vão deixar nunca as perninhas tortas, tá? Façam primeiro a perna esquerda e depois a perna direita e sigam nesse processo de união de perna que as pernas ficam perfeitinhas, tá? Então, se tu quer aprender a fazer esse avatar aqui, ele tá disponível em videoaulas no meu outro canal do YouTube aqui no Clube de Membros, tá? Então, tu clica aqui no primeiro comentário fixado que vai te dar acesso ao meu outro canal aqui do YouTube, onde a gente tem mais de 439 aulas gratuitas, além do nosso Clube de Membros, onde a gente tem uma aula ou duas mensais. Esse mês são 2 aulas mensais aí, num custo de R$ 6,99, e tu ainda recebe no nosso grupo do WhatsApp todos os PDFs das receitas Free Padrão Mari Trevisan e das receitas também do Clube de Membros, tá? Então, gostou desse vídeo? Não esquece de deixar o teu like e vir conhecer o meu outro canal e se inscrever, é claro, aqui também nesse canal, onde a gente tem muita dica de amigurumi e amigurumis para iniciantes. Beijinhos, até o nosso próximo vídeo.